Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu querido ouvinte, meu querido espectador que está aqui ouvindo a gente pelo Spotify, que está pelo YouTube. Seja muito bem-vindo ao retorno do 880. Eu me chamo Everton, você que acompanha Matemática Sem Aula já me conhece. Quem ainda não me conhece, vou me apresentar rapidamente, bem brevemente mesmo. Eu sou graduando em licenciatura em Matemática pela UF, estou em alguma coisa entre o primeiro e o último período, mais próximo do último do que do primeiro. Se Deus quiser, esse é o último. E estou aqui assumindo o 880, junto com uma galera muito boa, entre eles o Edu. Opa, boa noite, rapaziada. O Felipe. Opa, boa noite. Então, gente, se apresenta um pouquinho aí, vocês dois. Contem nossa audiência quem são vocês. Bom, eu posso começar? Claro. Bom, ingressei na UF no 2022.2. Falta muita coisa ainda, bastante, para falar a verdade, mas vamos um passinho de cada vez, porque esse semestre, no caso, ingressei no da licença. O pessoal é muito receptivo. Já conheci um pessoal que falava umas merdas, mas, desculpe o palavreado, mas é isso, vai identificando com o pessoal e é isso. Perfeito. E você, Felipe? Bom, eu entrei ano passado, né? Mas já vinha fazendo outra faculdade. E por amor à matemática, por seguir meus sonhos, ir em busca do que eu realmente quero ser, entrei na licenciatura. Estamos aí entre o quinto e sexto período, né? Mas estamos rumo a formar, e foi o que o Edu falou, vamos com calma, vamos fazendo as coisas certinho, conhecendo bastante pessoa, o pessoal da licença, conforme o Edu mesmo falou, o pessoal acolhe bastante, é um pessoal bem receptivo, e vamos tocando aí esse projeto do 880, que vai ser um sucesso, a volta do podcast, e o que precisar, tamo aí. É isso. E, cara, aqui queria apresentar o Leonardo Consuli, meu querido coordenador, meu querido professor também, foi meu professor, e um cara que realmente viveu com poucos, né? Se apresenta aí, Léo. Cara, foi só entreguidade, Everton. Pô, qual foi? Cara, mas eu me apresento totalmente já? Eu não sei. Vai lá, cara, à vontade. A casa é sua. Cara, então, sou Leonardo Consuli, eu formei na UF em 2018, entrei na UF em 2010, então, sim, demorei 9 anos para me formar na UF e fui professor do Everton em 2019, né, Everton? 19. Lá no Rede Educativa, UF, e é isso. E agora eu tô dando aula aí já no meu sexto ano, já como professor sexto ano, né? Acho que sexto ano, enfim. Sexto ano já como professor aqui de Niterói, agora estou no Rio de Janeiro, dando aula aqui na Escola Americana do Rio de Janeiro, na Barra. E, cara, é isso, eu acho, né, cara? Acho que, como falei antes, minha trajetória na UF foi muito grande. Eu também fiquei um tempão, como o Everton falou aí, entre o primeiro e o último período, fiquei muito tempo nessa vibe. E fiz muita coisa, né, pela faculdade, né? Fiz parte do DA, fiz parte de atlética, fui membro de um montão de setor, de diretor acadêmico, de atlética também. Cheguei a organizar o Interuf por um ano, em 2014. Fiz intercâmbio internacional pela UF também. E fiz especialização, mas não terminei, né? Comecei a especialização em ensino de matemática pela UF, no Instituto de Matemática também, e sou mestre em matemática e educação matemática também, pela UF também, tudo na UF. E é isso, na minha graduação é sanduíche. Eu fiz um ano de graduação lá na Europa, na Irlanda, em Dublin. Eu acho que é isso. Resumindo bastante aí minha história. Resumindo bastante, porque se for falar, vão ser horas aí só de autobiografia. Fez muita coisa, tem muita bagagem, e a gente vai sugar isso de você agora, com certeza. E então já começando, né? Começando a ativa.
Gente, aqui a gente, como vocês já viram pelo título, né? A gente vai conversar sobre currículo, mudanças curriculares. Temos aqui membros dos 3 últimos currículos, digamos assim, né? O Léo 2010, o Felipe 2023 e o Edu 2018, assim como eu, mas vou tentar ao mínimo intervir aqui, né? E eu queria saber, gente, de vocês, vou seguir a ordem contrária da cronologia, né? Vou começar pelo Felipe. Qual foi o seu sentimento assim que você chegou no curso? Bom, primeiro que era tudo muito novo, eu já tinha tido essa experiência, né? Mas eu via colegas, né, de sala com seus 17, 18 anos, e se para mim era novo, para eles muito mais, né? E foi até uma surpresa, assim, pegar o currículo novo. Nunca tinha passado por essa experiência. Tinham acabado de implementar, né, no caso 2023/1, e já entramos, vou até pegar aqui para eu não falar besteira, pegamos no primeiro período a disciplina de perspectivas em educação matemática. Bom, dando um breve resumo, foi uma matéria que me surpreendeu, porque a princípio eu achava que ia ser uma coisa, como é que eu posso dizer, discussão, e aí palestras e tal, ia ser aquele negócio monótono, mas pelo contrário, foi uma disciplina que me ajudou muito a realmente saber o que eu queria fazer, onde eu procuraria, né, as pessoas, porque, resumindo, foram bastante pessoas, inclusive da licença, de todos os projetos que tem lá no Instituto de Matemática, e você via que quem ia apresentar, né, no caso, como é que eu posso dizer, os projetos, os minicursos, as oficinas, eram pessoas que realmente gostam. Então você via a alegria da pessoa estar ali falando. E por que isso me chamou a atenção? Porque eu não esperava logo de cara ter essa conexão, essa, como eu posso dizer, aproximação com pessoas que já estavam mais à frente do curso, que já estavam vivendo o curso, já dando aula, já finalizando, já no TCC. E, assim, eu fiz até com a Anne Michele, né, a professora, e ela falou, olha, é novo para mim, mas eu tenho uma expectativa muito boa, e realmente, para mim, particularmente, ajudou bastante. E o pessoal, como eu falei, mais novo, eu via isso também, que não ficou naquela de, só tem matéria difícil, não que tirando mérito, né, mas eu estava acostumado a entrar e já dar de cara com cálculo 1, cálculo, enfim, ou pré-cálculo, e aí já chegava um desnível enorme entre o que você via no ensino médio e o que você ia ver logo no primeiro período, e já batia aquele desespero. E com essas matérias, que no caso eu estou focando essa disciplina de perspectivas, porque é ela que foi diferencial nessa primeira interação, digamos assim. E como eu estava dando uma análise aqui, outra coisa que eu achei importante foi que desmembraram geometria. Então, no caso, antes você já via geometria 1, então era aquela coisa mais complexa. Agora, nesse de 2023, separou, né? Geometria plana, você tem geometria plana antes de espacial, ou seja, a diferença do que a gente vê no ensino médio não é tanta para o que a gente vai ver no primeiro período. Isso eu gostei bastante também. E para finalizar, dando assim uma retocada, justamente isso de você não entrar já vendo cálculo. Porque como o cálculo já dá aquele medo, né, para quem vê assim de primeira, você entrar em matemática básica, primeiro você relembra coisas que você viu. E segundo, que você vai pegando o ritmo da faculdade. Então você
Se você deixa as coisas para a última hora e tal, você vai ver que já não vai dar tão certo. E aí também foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu quis fazer, né? No caso, eu não precisaria, porque, enfim, já tinha feito o cálculo, mas eu quis fazer justamente por isso, por ver como que essa matéria seria dada e como que estava até meu nível mesmo, porque você fica naquele receio, pô, será que eu vi isso no ensino médio? Será que eu estou preparado? Minha base está boa, não está boa? E isso ajuda bastante. Então, assim, falando primeiramente do primeiro período, isso me chamou muita atenção, eu acho, assim, na minha opinião, ajudou bastante, porque, infelizmente, né, a gente sabe que o nível que vem de ensino médio cada vez está pior. Então, pô, se você bota um cara desse, já joga um cálculo bota aí no peito, assume e vai aprender derivada, vai aprender integral logo no primeiro período, o menino vai assustar, a menina vai assustar e vai desistir. É isso. Justíssima percepção, cara. E você, Edu? Você, quando chegou, entrou como? Qual foi a sua grade? Assim, você chegou, qual foi o seu sentimento assim que você chegou? Bom, eu ingressei na faculdade como alguém que tinha terminado o ensino médio há quase 3 anos. Eu terminei meio adiantado, né? Eu sou de 2003, terminei em 2019, e a pandemia acabou atrapalhando um pouco os meus planos. Mas desde o ensino médio eu tinha uma ideia de cursar matemática, não licenciatura, né? Mas eu deixava em aberto essa possibilidade ainda. Mas quando eu entrei na UF, fiquei numa confusão que durou até meu terceiro semestre mais ou menos, porque eu ouvia muito pessoal falar sobre currículo e com minha ignorância não entendia. Até nome de matéria era confuso para mim, o pessoal falava G1 e eu pensava, que é G1, cara? Pelo amor de Deus. Mas as coisas começaram a ficar mais claras. Meu primeiro semestre, eu acho que foi o último, né? Eu creio que foi o último antes do novo currículo. E tive matemática básica, o Geometria 1, né? Que é basicamente matéria de geometria plana, e o laboratório de informática, né? Que é a matéria fácil, né? Assim que você entra. Não que fácil fez muito pra quem. Mas chegou o segundo semestre, veio a mudança de currículo que, no meu caso, não me afetou pelo fato de eu ter entrado aí no último semestre antes dessa mudança de currículo. A única diferença foi o fato de eu não ter feito perspectiva em educação matemática no meu primeiro semestre, mas aí já é o achismo, que eu penso que talvez seja bem parecido com a disciplina de tópicos da educação matemática. Eu não sei se é a mesma coisa, mas parece que sim. Mas o que me chamou a atenção foi desse novo currículo foi que se não tivesse existido, a gente estaria fazendo aí, eu estaria fazendo, e quem está para trás também faria aí álgebra linear 1, álgebra linear 2, cálculo 2A, cálculo 2B, e eu já cursei, né, a matéria de álgebra linear para licenciatura, né, que é a do novo currículo. E no caso, o que eu achei estranho foi a equivalência entre álgebra linear 2 e perspectivas, ou seja, mesmo fazendo álgebra linear para licenciatura, eu teria que fazer perspectivas mesmo assim, por ser equivalente à álgebra linear 2. E agora fazendo a disciplina de cálculo 2, que eu estou fazendo nesse semestre, eu não vou conseguir medir a mesma precisão de que alguém que fez cálculo 2A e cálculo 2B vai medir. Inclusive, essa semana eu iniciei uma matéria de cálculo 2, curvas de nível, se não me engano, e que o professor falou que é a matéria de cálculo 2B. Então, essa enxugada na matéria, ou seja, 2 disciplinas em uma agora,
é o que mais tem me chamado a atenção. Cara, assim, eu peguei uma grade diferente, né? Eu peguei um período bem diferente porque eu entrei na pandemia, né? Eu entrei no 20.1 e aí o mundo parou naquele mesmo mês. Então eu não tive uma aula presencial onde entrou nas aulas de pandemia. Mas eu fiz uma coisa bem parecida com o Edu, primeiro período. Eu fiz matemática básica, eu fiz... Desculpa. Eu fiz G1 também, geometria 1, né? Não sei como é que foi no Edu, pra mim geometria 1 era até a P1 geometria plana, digamos assim, né? E da P1 pra P2 construções planas, né? Construções plano. Foi facinho, Edu, pra você? Foi, Isso. Né? A P1 foi geometria plana, basicamente, e a P2 é construção. Beleza. Então, a gente fez na mesma perspectiva, né? E aí, cara, eu tive essa mesma ideia também, tive laboratório de educação matemática também, com um professor que cobrou derivada pra gente no laboratório de matemática. Foi uma coisa bem atípica, né? E aí, mas ele foi bem humano, que ele sacou que ele botou uma coisa que não tinha nada a ver com a gente. E aí, depois, na segunda semana, a gente falou, professor, o que é isso? Ele tentando explicar a derivada, achando que ele já tinha visto, não lembrava o que era, ele falou, vocês não fizeram isso ainda, né? E aí ele só passou um comando pra gente derivar via comando, no aplicativo que ele tá usando lá. Então, foi uma coisa engraçada, foi mais cômico do que trágica, né? Mas eu queria, Edu, destacar na sua fala, você comentou, né, ignorância por não entender o currículo. Cara, eu não acho que é ignorância, eu acho que você não teve... Ninguém te explicou pra você, sabe? Não tinha como você ser autodidata e adivinhar como é que funciona o currículo. O que é G1, né? Porque a gente adora diminuir as palavras e simplificar tudo, né? Mas não vejo, cara, como ignorância de verdade. Eu acho que, assim, poucas vezes existe, igual igual o Felipe comentou, na perspectiva das pessoas pararem para conversar com os calouros sobre o curso afinco, sabe? Eu vi poucas vezes isso acontecendo. Então, vocês realmente foram bombardeados por mudanças de currículo, de um monte de gente falando sobre o currículo. O Felipe já chegou no currículo novo, você foi bombardeado por essa mudança. Sem ninguém explicar o que era o currículo direito, sabe? Qual a ideia do currículo, pra que era aquele currículo, onde queria chegar com aquele currículo. Então, assim, a sua geração, digamos assim, né, foi bombardeada por isso de fato. Outro destaque que eu fiz na sua fala foi a questão de tópicos e perspectivas, e não, cara, eu não acho que tem muito a ver, não. Eu fiz tópicos com o Wanderlei, e assim, é uma ideia muito mais teórica de educação matemática do que uma ideia do que está acontecendo com a matemática na faculdade, sabe? É só esses dois detalhes que eu destaquei, né? Mas retornando ao meu sentimento, cara, meu sentimento foi de desespero assim da faculdade, porque, pô, eu vim do ensino médio, foi direto essa transição, né? Ensino médio, licenciatura de matemática. E aí, cara, pandemia, estralando, o mundo todo um caos, tudo confuso, tudo caótico. E eu, no ensino médio, tinha aquele orgulho, né, de tirar notas boas, sempre manter a média acima de 7, acima de 8. Minha primeira nota na faculdade foi 0,3 em geometria 1. Então, assim, foi uma nota bem impactante pra mim, foi bem negócio, então, assim, foi... E não tinha... E eu não vou julgar ninguém por isso, os professores não conversaram com a gente sobre isso, porque, cara, pandemia. Então, assim, tava todo mundo tentando dar o seu melhor e claramente estava muito longe do que eles eram presencialmente. Mas não, o professor chegou para conversar com a gente, sentar e falar, olha, é normal ter esse pacto, não sei o que. Então, assim, tanto eu quanto a minha galera ficou bem à deriva nesse ponto aí, e muita gente saiu muito rápido. Né? Depois dessa prova de G1, a sala eram 40 e só voltaram 10, 15, sabe? Se eu já estão até aí hoje. Então, assim, hoje até aí, né? Tô até hoje aí. Então, assim, foi bem impactante, foi um sentimento bem inspirador, porque você via pessoas que tinham acabado de criar contato saindo também, né? Então, assim, foi uma coisa bem ímpar, assim. E pra você, Léo, como é que foi? Cara, foi muito louco também, o primeiro período, assim, os primeiros períodos, na verdade, assim, eu demorei muito para me acostumar com a faculdade de matemática, sabe? Porque eu decidi fazer matemática porque eu era o cara que eu era ok em matemática, entendeu? Eu ajudava meus amigos no ensino médio, eu entendia todas as matérias com facilidade, eu não tinha problema em matemática, eu ajudava meus amigos, eu falei, cara, é isso, talvez seja isso, qual é?
E aí eu fiz vestibular, passei, entrei, enfim, cara, foi muito doido mesmo, de verdade. Acho que não tem como responder a primeira pergunta sem falar da segunda, né? Que foi o impacto dessa cobrança toda do ensino, de como era no ensino médio e como é na faculdade. Porque eu vim no ensino médio eu fiz ensino médio técnico. Então eu fiz técnico em informática no ensino médio. E aí para botar as matérias do técnico, você abre mão de algumas outras matérias, né? E aí, por exemplo, a primeira vez que eu vi número complexo na minha vida foi na faculdade. Eu nunca tinha visto um número complexo antes na minha vida. Eu nunca tinha visto uma prova matemática. Matemática básica. Não tinha nada de básico para mim. Nada de básico. Uma prova matemática, a primeira vez que eu ouvi foi na faculdade. Eu nunca tinha ouvido falar disso, entendeu? Então, foi um abismo de diferença. Um abismo de diferença. Mas que demorou muito para eu conseguir evoluir, né? E, por exemplo, matemática básica foi o meu maior quebra-mola, porque eu nunca tinha visto álgebra nesse nível, né? Comprovar coisas e provar coisas matematicamente. Depois que eu peguei o jeito, e eu não digo depois de 2, 3, 4 meses, eu digo depois de 3 anos. Então, eu demorei 4 períodos para passar em matemática básica. Eu só passei na 4ª vez, em 2011.2, eu entrei em 2010.1. A álgebra virou minha melhor matéria. Eu passei em álgebra 1, álgebra 2 de primeira, análise 1, passei de primeira, porque é isso. Depois que eu superei esse abismo, tudo ficou um pouco mais claro, né, para mim. Virou a melhor parte da matemática para mim. O que eu mais gostava era a álgebra. Mas acho que é isso, cara. Respondendo a tua pergunta, o sentimento de chegar foi meio que de abandono, assim, porque é isso, parecia que já estava tudo lá, tudo andando, e parecia que era eu que era o estranho na faculdade, entendeu? Porque eu não entendia nada, eu não conseguia entender nada, eu não sabia nem como estudar aquelas coisas, era a primeira vez que eu estava vendo certas coisas, todo mundo já... eu era um alienígena ali no lugar, entendeu? Então acho que o sentimento foi um pouco esse, de estranheza e abandono, sabe? Nos primeiros períodos. E, enfim, e aí já emendando a segunda pergunta, que não tem como falar de uma coisa sem a outra, né, cara? Essa cobrança desse ensino médio para a faculdade, as matérias, o nível de profundidade é absurdamente diferente. Não tem nem comparação, assim. Não tem nem comparação mesmo. Acho que é isso. Eu também tive essa sensação igual você, porque eu fiz essa prova de 1, né? Eu lembro até hoje a questão. O professor de dizer um polígono regular convexo, que todos os ângulos retos e as diagonais não se contrastem. E aí, a gente desenhou coisas absurdas, que não fazem o menor sentido, porque o polígono regular convexo, as diagonais deles vão se encontrar. Todos os ângulos de 90 graus, né? Que é o quadrado ou o retângulo. E aí ela falou, mas era só desenhar um quadrado ou retângulo, era uma prova pro absurdo. Mostrava que eu tava errada. E eu falei, eu falei assim, professora, eu não sabia que eu podia achar que você tava errada. Pra mim, você tá sempre certo. Eu tinha que provar o que você quer que eu prove. Então, assim, eu não sabia que existia a possibilidade de prova pro absurdo, de achar um contra-exemplo e peitar o professor, entre aspas, sabe? E são técnicas que depois a gente aprende que são muito normais, corriqueiras, né? Mas é isso, nunca ninguém chegou e falou, cara, a gente vai começar a fazer isso aqui, e para fazer isso aqui você tem que aprender essas coisas antes, entendeu? Esse é o maior, esse gap, né, entre o ensino médio e a faculdade, que eu acho que é o maior problema mesmo do currículo, né? E parece que é isso que vocês estão tentando consertar, pelo que eu ouvi dos currículos que o Everton me mandou e comparado com o meu também. Eu sinto que, até pelas conversas mesmo que eu tive que falar na época de colegiado, né? Participei do colegiado nessa época da mudança. A ideia era realmente... Houve-se muito, né? Esse burburinho de que estavam tirando a matemática da licenciatura em matemática, né? Mas eu realmente não vejo como tirando a matemática. A gente estava focando um pouco mais, sabe? Tentando focar um pouco mais no que é emergencial pro licenciando para a docência dele, sabe? Não é menos matemática. Pode falar, Léo. Não, mas eu só ia concordar com você, cara. Tipo, a gente tem que lembrar, todo mundo aqui, ninguém aqui fez matemática. Ninguém aqui fez matemática. Todo mundo aqui fez licenciatura em matemática. São duas coisas diferentes.
entendeu? A gente pôde escolher entre bacharel e licenciatura, a gente escolheu licenciatura, entendeu? Então, se os dois têm a mesma carga horária, é óbvio que licenciatura em matemática vai ter menos matemática. É óbvio que vai ter, porque tem que ter mais educação. Então, assim, é claro que vai ter menos mais matemática. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, entendeu? Vai ter menos mais matemática, sim. E é isso. Porque tem que entrar mais educação, mais, como eu vi nos currículos aqui, né? Tipo, cálculo para licenciatura, por exemplo, entendeu? Porque, na minha opinião, não sei qual é a ementa e qual é a pegada disso, mas, assim, pelo menos no papel, na teoria, parece uma ideia muito boa, entendeu? De não ter o cálculo normal, mas ter um cálculo para licenciatura, sabe? Não sei você, mas eu fiz meus cálculos todos com engenheiros, né? Então, assim, a ideia do que eu vi era completamente diferente do que uma coisa pensando para quem vai ensinar em sala de aula, sabe? Então, assim, não que o engenheiro não saiba cálculo, não é isso, é só porque ele realmente não vai ter essa perspectiva de visão de alguém que vai estar com, sei lá, crianças ali de 12, 13 anos e vai ter alguma coisa de polinômios para explicar, sabe? É outra ideia, outra perspectiva. Eu fiz álgebra 1 ainda com bacharel, eu acho que você também, né, Léo? Você também era junto, não era? Sim. Algumas aulas eram separadas, mas principalmente as do começo do curso. Do meio para o final era tudo junto. Então, eu também tive algumas matérias juntas também. Eu acho que álgebra linear 1 e álgebra 1, que eram juntas. E foram matérias bem puxadas, eram matérias que prendeu a galera um bom tempo. GA também prendeu a galera um bom tempo, que era junta. Porque é isso, cara, você vê que é um foco diferente, sabe? E não é que não seja matéria bonita, são matérias lindas. Eu adoro álgebra, eu também, assim como o Léo. Quando eu consegui entender essa merda, eu me apaixonei por ela. Mas demorou também pra entender, reprovei várias vezes a álgebra 1, fiquei muito tempo lá. A gente aprende a amar, né? Pois eu acho que síndrome de Estocolmo, sabe? Você aprende a amar o seu algoz. Mas também tive essa sensação. E vocês, meninos? Vocês dois? Vocês tiveram esse impacto muito grande, assim como eu e o Léo, assim que saiu a cobrança, o nível de cobrança foi muito maior da faculdade em relação ao ensino médio? Com certeza, porque no ensino médio eu nem pegava no livro para estudar direito, mas na faculdade, não pode dar mole, principalmente agora que vai estreitando a dificuldade, vai chegando. Eu converso com meus amigos, a gente fala muito do termo afunilamento, né? Que as coisas vão se tornando mais complicadas e você tem que fazer um sacrifício para estudar mesmo a matéria, né? Então, eu não desenvolvi esse amor por álgebra 1, álgebra 2 ainda, mas eu tenho gostado bastante de cálculo e talvez isso tenha me chamado mais a atenção, ou seja, eu tenho estudado muito mais cálculo e menos álgebra 2, que álgebra 2, no caso, agora que virou polinômios, né, matérias aí que eu peguei na minha grade. Então, eu acho que o que chama mais atenção é que também no ensino médio você tem um livro didático ali com você, que o professor vai seguir, pelo menos a matéria com base nele. Eu tô falando no meu caso, né? Pode ser que outras pessoas não tenham tido essa experiência, mas eu imagino que nós 4 aqui tivemos. Mas, por exemplo, minha disciplina de polinômios, eu tenho que buscar aí o conteúdo, buscar a fundo algum livro que fale sobre álgebra 2, sobre tudo que eu estou vendo, sobre corpos. Então, acho que talvez tá escapando a palavra, mas buscar, né? Você mesmo buscar a forma de assimilar esse conteúdo, acho que muito diferente da forma que você busca no ensino médio. Com certeza. Isso eu acho que é uma realidade de todos nós, né? No ensino médio, no ensino básico, né? As coisas vêm pré-mastigadas, entre aspas, pra gente, né? Já vem mais entregue do que na faculdade. Mas eu não sei se é propriamente matemática, eu acho que é da faculdade, sabe? Eu sinto essa reclamação de amigos de outros cursos também. Não, eu ia falar isso, não quis interromper o Eduardo, mas é justamente isso. Você tem que buscar. Se você não buscar, se você deixar para a última hora, você vai se ferrar, você não vai bem.
E eu acho assim, na licenciatura você ainda tem um diferencial, porque você tem que aprender e você tem que estar assim, bem consigo, bem com a matéria para poder passar para os alunos. Então não adianta você, eu aprendi, entre aspas, e chegar na hora você não vai conseguir passar, você não vai conseguir ser compreendido, fazer com que as outras pessoas, que os alunos entendam. E assim, até particularmente, essa é a diferença que eu estou sentindo da engenharia para a licenciatura. Eu tinha muito aquilo, não, estou aprendendo a matéria, sei fazer, mas e para eu passar para alguém? Como é que eu vou passar esse conteúdo que eu aprendi para alguém? Como é que eu vou me sentir, como é que eu posso dizer, tranquilo para passar isso? Realmente sei a matéria, realmente entendi para eu poder passar. E o do ensino médio, como a gente estava falando, você tem aquilo tudo mastigado, você tem, vai cair tal coisa, tal dia, tal data. Na faculdade não, você tem que ir em busca, você tem que fazer as listas, você tem que buscar o professor, que é até uma coisa que muita gente comenta, você tem o professor e muitas vezes você não busca, e é uma, entre aspas, vergonha que muitos têm, mas você tem que perder isso, você tem que ir em busca, você tem que procurar o professor, professor, não entendi tal coisa. Tem uns que dão mais abertura, tem outros que dão menos, mas realmente amadurecer e entender que o cara tá ali para te ajudar, não para querer te prejudicar ou algo do tipo. E acho que essa é uma grande diferença que tem também do ensino médio, que a gente tem que amadurecer esse pensamento e buscar ali, a pessoa está para te ajudar, o professor está para te ajudar, seus colegas de sala estão para te ajudar, não é para te prejudicar. Você tem que você mesmo tem que fazer o seu, mas você pode entender que no ambiente da faculdade vão ter outras pessoas querendo te ajudar. Cara, eu acho que esse amadurecimento que você comentou, né, ele é pouco difundido, assim, pouco incentivado. Difundido é uma palavra muito ruim, pouco incentivado, sabe? Porque a gente tem muito medo, é natural a gente ter muito medo, né? Assim que você chega a um ambiente novo, é tudo novo, né? Sei lá, por exemplo, eu estudei ensino médio, também técnico igual o Léo, e o lugar mais diferente que eu tinha ido, assim, era Cachoeira de Macacu, coisa rural e tal. E aí, do nada, eu cheguei na UF e era, assim, 80 salas iguais, com sacos de 1.000 pessoas juntas e tal, e blocos e campos, isso aqui. Tudo era muito novo. E isso eu fui 2 dias antes da inscrição, que depois da pandemia. Então, assim, tudo é muito maior, sabe? Você se sente muito menor em relação a tudo. E até o que ela comentou, né? Você acha sempre que você não tá entendendo, né? Que você não tá preparado. Porque você olha pro lado e parece que todo mundo tá entendendo legal, tá todo mundo de boa, sabe? Você fala, porra, você é aquele cara chato, fica pedindo pessoa pra aula toda hora, vou bater na porta dele, fazer uma pergunta boba, não sei o quê. E assim, amadurecer isso e abrir mão dessas ideias é muito difícil. É uma coisa que demora muito tempo, sabe? Mas... cara, mas eu concordo com você mesmo. É tudo muito novo, é um caminhão de informações novas, né, cara? E eu queria levantar essa bola de novo que o Felipe, eu não sei quanto tempo que a gente tem, Everton. Dá pra... À vontade. Disso dos professores quererem ajudar a gente, né, cara? Muitos deles não estão nem preparados, assim, né, cara? Eu lembro quando eu era do DA, antigamente, e a gente não conta, né? A gente fez uma análise por alto, assim, de quantos professores nossos da faculdade tinham feito licenciatura. E assim, cara, a gente conseguia contar nos dedos de uma mão só, assim. E a gente tem um departamento mudou bem pouco, de grande. Tá? Isso que eu ia falar. Continuou. Eu imagino que deve ser do mesmo jeito, cara, isso. Porque, assim, a gente tem um departamento com, acho que na minha época eram 150 professores, né? Porque a gente serve quase todos os cursos de exatas, passam pelos professores da matemática. Então, a gente tem muito professor e a licenciatura acaba ficando largada, entendeu? Porque a prioridade fica claro, né? Pelo menos na grade antiga ficava claro que a prioridade não é a gente.
E também ficava claro também na formação dos professores que estão dando aula para a gente, né? Quase nenhum deles era licenciado. No máximo, tinha um doutorado em educação, uma parada assim, entendeu? Mas a maioria a grande maioria era de bacharéis com mestrados e doutorados em matemática pura e que estava ali para pesquisar. E que caíram de paraquedas numa aula, sabe, dando aula para 60 pseudo-adultos, pré-adultos, de 18, 19 anos, que querem ser professor. Pô, claro que esse cara não vai dar uma aula, né, perfeita para essa turma, entendeu? Não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Sabe? Pô, cara, e puxando esse gancho seu aí, é uma coisa que até eu ia puxar pra gente voltar a papo do currículo, né? Uma coisa que eu senti nessa mudança curricular do meu pro Felipe, e olhando o seu, assim, meio que por alto, né? E pro meu, como tá abrindo um espaço, ainda que muito devagar e muito sofrido, né? Lutando muito, pra educação matemática, sabe? Pro meio caminho. Porque a gente tem aquela matéria da SSE, né? Da educação didática, de educação, os PPEs. Tem a matemática pura, matemática aplicada. E tem um meio do caminho que fica meio que vazio, né? E aí, eu tive tópicos, novas tecnologias, coisas que trazem esse caminho. E estão surgindo novas matérias para ocupar esse meio do caminho e esse espaço em comum, sabe? Uma nova ideia. E acaba que até professores que entraram novos, bem recentes, que são licenciados, são por serem dessa área de educação matemática, sabe? E aí estão conseguindo ter algum espaço ali para... Pô, nada impede que o professor de educação matemática, que tenha especialização em educação matemática, de uma aula de cálculo super bem, sabe? Então acho que ele serve ao GMA, digamos assim, né? E também tem um complemento a mais para a licenciatura. Então acho que tá começando... Maneiro. Então, tá começando um caminho ali. Não é nada ainda, estrondoso, mas já é significante, sabe? Já é um caminho. Não, eu reparei isso, cara, porque eu vi que o Felipe quer falar ali também, eu vou só terminar aqui rapidinho. Eu comparei o meu currículo com esse último agora, né, cara? E assim, são coisas, parece que são de faculdade completamente diferentes. Muito doido. Não, eu só ia complementar. Foi o que o Everton mesmo falou. O primeiro passo está sendo dado. Eu acho que isso é super importante, porque ficar nessa de vamos vislumbrar que tenha mais educação matemática, tenha mais professores que foram da licenciatura. Se a gente ficar só, um dia, eu acho que o ponto principal foi justamente isso. O primeiro passo está sendo dado. E assim, Léo, do seu currículo para o nosso, não mudou muito. A maioria não foi da licenciatura. Você sente essa dificuldade. E assim, como são pessoas que fizeram bacharel, eles têm tem uns que se saem muito bem, e assim, opinião particular, né? Mas tem outros que ficam muito distantes do que a gente realmente quer ser, do que a gente realmente entende por aula, entende por conteúdo. E assim, eu acho muito importante esse primeiro passo que está sendo feito, porque se a gente continuasse do jeito que está, não ia ter nenhum. Cara. Fala aí, Eduardo. Só para admitir que eu estou meio na expectativa de chegar de cursar, fazer uma matéria de educação matemática, porque no momento a maioria mesmo que eu tenho feito é a matemática aplicada. Porque eu vejo que psicologia da educação e didática, matérias que eu cursei, talvez eram meio que pontos fora da curva. Você estava fazendo com pessoas de outras disciplinas, de outras áreas, e por exemplo, nem tópicos eu cursei. Então, acho que novas tecnologias até agora foi uma experiência muito, muito bacana que eu tive, mas eu me vejo aí na expectativa de fazer outras matérias voltadas à educação matemática. E como o Léo falou, sobre o que o Léo e o Felipe falou, sobre a ausência de professores assim que fizeram a licenciatura em matemática é muito nítido, porque
você vai fazer disciplinas que está lá um professor que simplesmente não tem didática nenhuma, tá lá passando a matéria no quadro, mas, pô, eu mesmo, assim, nesse semestre, eu tô tendo uma experiência dessa, não muito agradável, e, pô, é complicado, cara, complicado demais, mas virou um desabafo, mas é o caminho que a gente tem tomado. Cara, mas compartilhado, cara. É o que a pessoa falou de novo aí. É um debate compartilhado, sabe? Todos nós sentimos isso durante um bom tempo da graduação. Cara, eu tenho 2 causos para contar sobre isso. Na verdade, é um caso só, mas tem 2 episódios, né? Assim que eu terminei a graduação em 2018, como eu só fiz tipo, as 4 PPEs, Psicologia da Educação, Didática e uma matéria chamada Organização da Educação no Brasil, né? OEB, que não existe mais. Eu acho que essas foram as matérias de educação que eu fiz. Na minha graduação, acho que só tinham essas. Existe ainda assim. OEB existe? Existe ainda. Ah, beleza. Eu não achei aqui na grade. Deve estar como lá no final, naquela lista. Tá lá no 9º. Ah, então é isso. Beleza, legal. Mas, enfim, foram essas matérias que eu fiz, né? Assim que eu terminei, eu queria estudar mais educação, porque eu entendia que minha graduação não teve quase nada de educação. E aí eu procurei a especialização em ensino de matemática, do Instituto de Matemática. E aí eu comecei, em 2019.1, eu comecei essa especialização. Eu fiz um semestre e larguei, por alguns motivos, né? Eu trabalhava no Rio de 7 da manhã a 1 da tarde, e aí voltava para Niterói. A especialização acontecia toda terça-feira, de 1 da tarde às 10 da noite. De 1 da tarde às 10 da noite, eram 3 horas de aula, 3 matérias de 3 horas, direto, sem intervalo. É isso mesmo que vocês ouviram. 3 matérias de 3 horas, de 1 às 10, sem intervalo nenhum, nem para jantar. Eu matava a aula para ir no bandejão, né, nessa época. Esse foi o meu primeiro choque. Cara, como é que uma especialização em educação marca a aula de 9 horas direto de aula? Alguém aqui já teve 9 horas direto de aula de alguma coisa? O que você absorve de 9? Pra mim é absurdo. Cara, se vocês gostarem de Senhor dos Anéis, tenta maratonar Senhor dos Anéis. Vai dar 9 horas. Você vai ficar com sono. Entendeu? Eu adoro Senhor dos Anéis. E aí eu lembro que teve um tempinho atrás, teve uma lançada assim no cinema, né? Os 3 filmes de sequência. E foi 15 horas, porque no meio tinha um tempo pra separar, almoçar, um tempo pra separar, ver alguma coisa. Sabe? Os próprios distribuidores do bagulho falaram, olha, não dá pra fazer direto, vamos parar e fazer outras coisas nesse tempo. E é isso. E a galera que pensava naquela época a especialização em educação não pensou nisso. Esse foi meu primeiro, cara, impossível dar certo, né? Tanto é que toda aula ninguém aguentava mais, dava 9, 8 da noite, ninguém aguentava mais estar ali. E a segunda coisa também era um professor, eu não lembro o nome dele, ainda bem, para não ficar falando o nome aqui, né, para não criar problema. Ele dava aula de, acho que era álgebra, de alguma coisa assim na especialização, e eu não estou zoando, ele chegava na aula, no horário da aula, ele entregava uma ficha de atividade para todo mundo e saía. Ele ficava metade da aula fora, daí ele voltava 1 hora depois, 1h30 depois, e pedia para cada um, sorteava, cada um ia no quadro e resolvia uma questão de álgebra, de análise. Na verdade, era de análise, era de análise um pouco mais avançada. Essa era a especialização de educação matemática. Então, o ponto é, tipo, essas pessoas que estavam promovendo essa especialização são pessoas, professores, né, que claramente eles têm um bom objetivo, entendeu? Eles querem promover uma especialização de educação, eles têm um bom coração, vamos dizer assim. Mas o modo como é feito é sem conversa nenhuma com, por exemplo, com quem está fazendo, é sem conversa nenhuma com, por exemplo, quem estudou de verdade educação, seja no mestrado, seja no doutorado, seja numa licenciatura. É feito do jeito que a galera acha que vai funcionar, e quando, na verdade, todo mundo sabe que não funciona. Todos os meus amigos daquela época que terminaram essa especialização, eles me falam que só fizeram para poder, quando fizerem concurso, poder usar a especialização para ganhar pontos, né? É isso. Então, não fizeram
para adquirir algum tipo de conhecimento e melhorar a sua prática didática. Nada disso. Era só para ganhar ponto mesmo no concurso. Todo mundo sabia que aquilo ali era um grande teatro, sabe? Muito doido isso. E aí a gente cai até numa linha de pesquisa, né? Um dos professores de PPR, os meninos não tiveram ainda não sei se era a sua época, Léo. Mas eu adoro ele, depois posso falar o nome, né? Como não estiver gravando. Mas é um elogio, então assim, não, é só pela ética mesmo, né? Porque ele combate muito essa ideia para se formar um professor de matemática melhor, né? Como se fosse uma reciclagem, que chamam, né? Reciclagem, coisa assim, né? Tem que ensinar mais matemática. Então, o meu professor de matemática ser melhor, tem que saber mais matemática. E não necessariamente é a única coisa que precisa saber mais, né? Claro, saber mais matemática nunca é uma opção ruim, mas não é o foco, sabe? Você tem que aprender mais matemática de formas mais úteis de literatura do que fazer todo o Elon, toda a análise do Elon em um mês, sabe? No curso de verão. Tem formas mais necessárias, né? Mais autênticas da licenciatura do que fazer dessa forma, né? E aí, cara, é pegado, sabe? Porque ainda é uma prática recorrente, sabe? O Prof. Mach sofre sérias críticas por isso também, porque mesmo no mestrado também tem essa ideia, né? De ensinar mais matemática para a pessoa sabe, ser melhor professor, né? Então, assim, não é uma ideia que ficou no passado, é uma ideia que ainda é muito ativa e muito presente, né? E, gente, no decorrer do curso, eu acho que eu e o Léo já viu mais coisa, né? A gente vai ter uma experiência um pouquinho mais forte. Mas vocês já viram um bom semestre também, já deu pra ter essa ideia, essa linha aí. Vocês sentiram o nivelamento linear do curso, né? Assim, porque a dificuldade tinha no primeiro semestre, foi a mesma dificuldade que eu tô tendo agora no sexto. Ou foi uma mudança abrupta, ou foi uma mudança muito leve, foi uma coisa calma de se sentir. Como é que tá sendo pra vocês esse sentimento? Eu vou já me responder, né? Vou começar de maneira diferente. Pra mim, os piores períodos foram os primeiros. Porque, como eu falei, não estava adaptado, não entendia faculdade, não sei o quê. Então, assim, primeiro, segundo e terceiro período, pra mim, foram os piores. Até eu fiz 3 períodos em 2 devido à pandemia. Então, em 8 meses, eu fiz 3 períodos. Foi uma coisa muito louca. Tive uma semana de férias entre cada período. Então, pra mim, os piores foram esses. E depois, a faculdade ficou mais branda. Porque, por exemplo, cálculo 2, curvas, essas análises foram mais brandas do que as matérias de início de curso. E pra vocês? Bom, acho que 3 semestres completos, no meu caso, estou indo para o 4º, e até o momento o mais complicado foi o terceiro. Mas não por questões assim a dificuldade das disciplinas também pesou, mas acho que o fato de não ter muita troca com o pessoal, né? Pelo fato de ser estudante da noite. E sempre tem um ciclo de amigos ali durante o curso. E quando eu cursei Introdução ao Cálculo, né, o antigo pré-cálculo, também gerado pré-cálculo, eles acabaram reprovando, esses meus amigos, e acabou bagunçando a grade toda deles. Então, até acabei perdendo um pouco o contato com eles durante o semestre, então foi meio triste pra mim nesse sentido, porque, sei lá, cara, estudar, às vezes, dá pra fazer isso, mas no fim você quer, conversar com alguém, desabafar, falar as besteiras que você quer falar, e acho que acaba entrando fica meio que pesando, sim, eu acho que tem essa influência. No meu caso, o semestre que eu entrei, eu tive sorte de ter professoras muito boas no primeiro semestre. Tive matemática básica com a Miriam e G1 com a Vivi. Cara, que perfeito. Você teve já o Dream Team no primeiro semestre, pô. Que delícia. Sim, isso porque a matemática básica do 2022.1, os alunos reclamaram muito, teve um índice de reprovação muito grande, e acabaram trocando as professoras. Se não me engano, foi essa a história, né? Que eu perguntando para um calouro que veio um semestre antes de mim, a história foi essa. E
Então tive essa sorte, né, do meu primeiro semestre ter sido muito bom, né, foi uma experiência muito boa. E o segundo foi muito bom também pelo contato que eu tive com as disciplinas de psicologia da educação, didática. Foi uma coisa muito diferenciada e que, pô, tive muito aprendizado disso. E agora no quarto semestre aí, as coisas estão melhorando também. Eu acho que talvez por ter muito pela frente, eu ainda vou surtar aí com algumas matérias aí, mas no momento tem sido muito, muito bom. Bom, assim, decorrer do curso, para mim, é tudo muito novo, né? Então, acho que o primeiro e o segundo foram bem, que no caso eu fiz ano passado, foi tudo justamente por novidade, por particularmente estar voltando a Niterói, morar aqui, essas coisas. Mas falando de curso mesmo, eu senti uma diferença no seguinte, do primeiro período, eu senti os professores mais, e isso sendo elogio, os professores querendo abraçar mais a turma, não todos, né? Cada um tem sua particularidade, mas eu senti muito isso. No segundo eu já vi que era aquilo, é o mesmo professor que dá na engenharia, então o cara vai dar a aula ali dele, vai dar a mesma geometria que ele dá na engenharia para pessoal da licenciatura, e aí vai ter essa diferença. E falando assim, que particularmente também, eu acho que uma mudança, pelo menos na minha perspectiva, vai ser quando começar o estágio, porque vai ser algo, novamente, algo novo para mim, que eu nunca vivi, mas assim, eu vejo com bons olhos, né? Porque vão ser experiências que vão agregar nessa formação, né? Como professor. Mas realmente, para mim, o segundo ficou marcado justamente por essa diferença entre, no primeiro, ter professores querendo ajudar, e no segundo já ter professores que estavam meio que generalizado a dar aula para engenharia ou dar aula para outros tipos de cursos que não são licenciatura, entendeu? Assim, cara, antes de dar a palavra ao Léo, né, isso era um medo nosso na mudança de currículo que a gente comentava, né, nos corredores, comentava com coordenação e tal, porque se pensou muito no primeiro período, né, se pensou no primeiro, e eu acho que a gente está muito bem feito no primeiro período. Vocês dois comentaram que os professores do primeiro período foram bons, porque é a porta de entrada, né, é quando quando a gente chega, né, e aquele primeiro impacto, assim, ter pessoas o mais abertas o possível para tentar fazer essa transição ser mais leve é o ideal. Mas ao mesmo tempo é preocupante, porque depois do primeiro período parece que pouca coisa se mudou pro que era antigamente, né? Então isso era realmente um medo que se tinha antes, e que eu tô... Agora ouvi você falando, parece que retou esse medo, né? Porque realmente é complicado, né? É bem complicado. Porque, pô, igual eu comentei, na minha geração, dos 40 que estavam de manhã, a primeira prova ficaram 15. Eventualmente a gente desistiu de contar manhã e noite, contamos como 16 alunos totais no 2020.1, sabe? Somando manhã e noite. Então tem essa evasão é muito forte, né? E a ideia era diminuir essa evasão, mas, bom, queira Deus que funcione, né? Essa mudança tão forte no primeiro período e não tão forte nos demais, já diminuiu a evasão, né? Pra você, Léo. Bem, eu acho que a minha resposta é igual a de vocês. Assim, meus primeiros períodos foram os piores, mas porque eu acho que eu fui aprendendo a estudar também, entendeu? Fui aprendendo como é que jogava o jogo, entendeu? Como é que tocava a banda, basicamente, entendeu? Então, eu tomei muita porrada nos primeiros períodos. Eu falei para vocês, eu só fui passar em matemática básica no quarto período. Fui carregando e tentei 4 vezes até conseguir finalmente. Acho que esse foi um marco muito grande para mim. Tipo, caraca, consegui passar disso aqui. Vamos ver como é que vai. Porque eu sabia que eu queria ser professor. Eu gostava de matemática. Eu estava determinado a terminar esse troço. E conseguia.
E o começo foi muito complicado. Então, assim, eu tô vendo aqui, cara, hoje, para essa gravação aqui desse podcast, eu revivi o meu IDUF. Eu entrei no meu IDUF aqui e fui ver o meu histórico, tá ligado? Vários vermelhos aqui, parece a bandeira do Fluminense aqui, vermelho, verde, direto aqui. E, assim, acho que até o quarto, quinto período, cara, foi bem complicado mesmo. Que aí foi quando eu fui aprendendo como funciona a faculdade, né? E também, a gente está falando muito de currículo, eu sei disso, mas é importante também dizer que foi um período de autoconhecimento, entendeu? Porque eu aprendi como eu estudava, entendeu? Então, por exemplo, eu entendi que eu conseguia estudar melhor de noite. Então, tipo, eu tinha prova numa matéria que era 9 horas da manhã, eu virava a noite estudando. Entendeu? Eu estudava 3 horas, dormia 1 hora. Estudava 3 horas, eu conseguia absorver melhor a matéria, sim. Eu entendi que eu não consigo ficar 1 hora estudando direto. Eu preciso de um tempo. Então, eu estudava 20 minutos, 25 minutos, parava 10. Para fazer qualquer coisa. Olhar para o teto, brincar com o meu gato, ver vídeo do YouTube, qualquer coisa. E aí eu consegui absorver matérias melhores assim também. Eu passei a não copiar matéria, mas eu ia para a aula, sem caderno. Eu ia para a aula e ficava só prestando atenção no professor, 100% focado, sentava longe dos meus amigos, sentava na frente, ficava só prestando atenção. E aí, depois da aula, eu já tentava fazer uma lista, um exercício, pegava o livro, enquanto a matéria estava fresca na minha cabeça, e participava da aula o máximo possível, porque eu não sou o cara de ficar copiando matéria do quadro, eu não copiava nada do quadro. Mas isso eu não comecei a fazer isso no primeiro período, comecei a fazer isso lá, sei lá, pro sexto, quinto, quarto período. Então, demorei para me entender também. Então, foi essa época de desespero, né? Situações desesperadas pedem medidas desesperadas, né? Então, eu fui tentando outras coisas para ver, cara, é possível, vou ter que ver como é que eu funciono aqui. Às vezes eu estou fazendo errado, e era exatamente isso. Então, fica a dica aí também para quem está ouvindo a gente, né? Talvez essa seja uma solução, porque funcionou para mim. Eu estudei de formas diferentes, de jeitos diferentes, veio para aula com outra mentalidade e funcionou bastante. Para mim também. Isso, né? Sim, cara. E assim, foi até um assunto de uma gravação que a gente fez no Matemática Sem Aula, no último episódio, que não sei se já saiu ou se tá saindo agora. Não sei qual vai ser primeiro, né? Mas foi essa semana também. E aí a Natasha, Léo, que era presidente da na sua época. Pô, ela que me chamou para ser parte do diretório, cara. Natasha. Que legal. Que maneiro. Só lembrança boa dela. Então, eu também adoro ela. E ela foi a convidada desse episódio, né? E ela falou muito sobre viver a faculdade, né? Que até é uma coisa que eu vou te falar, que eu vou te pedir daqui a pouco, né? Daqui a pouco da sua experiência entre as milhões de coisas que participou, né? E aí ela falou que é uma parte muito importante de se conhecer, realmente. Foi uma fala bem parecida com a sua, sabe? E é uma coisa que eu concordo plenamente. O Everton, que entrou em 2020, o Everton que tá saindo, se tudo der certo no Jesus esse ano, é muito diferente também, sabe? Foi um período muito de autoconhecimento. Claro, a gente vive eternamente se conhecendo melhor, né? Isso não é um processo único, né? Mas foi um logaritmando ali, sabe? Exponenciou isso muito rápido. E eu acho que é uma dica também que eu deixo todo mundo aí que tá vivendo agora, galera. Se experimentem durante as matérias, sabe? Igual ela falou. Às vezes é que a matéria não tá dando certo com isso, não vou copiar a prestação no quadro. São coisas que às vezes parece até que erradas, né? Mas que funcionam. Eu sou igual o Léo também, eu não levo caderno. Atualmente minha mochila anda com uma garrafa d'água e meus biscoitos, tá ligado? Porque eu também não funciono copiando. Então, assim, eu tiro foto, normalmente, do quadro, pra se eu precisar depois de alguma coisa, eu ter ali salvo, deixo tudo salvo bonitinho nos grupos, precisando do professor falando, sabe? E pra mim tá dando certo assim. Antigamente eu tinha mais dificuldade de entender as matérias do que hoje. Então, cada um tem um jeito de fazer, sabe? E isso é bem pessoal e você tem que experimentar. Uma coisa que tanto o Léo falava pra mim na época de pré, e hoje eu falo com o pessoal do pré, né, quando eu dou aula, que é faça os exercícios e se coloque pra fazer, pra vocês aprenderem qual é o jeito que tá certo pra vocês. Porque é uma coisa que só realmente o Felipe pode descobrir como o Felipe estuda bem, sabe? E tomando ar de finalizações, né? Léo, 2 perguntas pra mim e pra você, cara. Primeiro. Manda. Como é que foi viver a UF no seu período de graduação? Tudo que você fez, como foi? O que você recomenda fazer, o que você não recomenda fazer? E por último,
após tudo isso, o Leonardo, quando entrou na primeira sala de aula, professor titular, estava preparado já? Cara, assim, eu vivi muita coisa da UF mesmo, né? Como eu falei para vocês, eu fiquei muito tempo na UF e eu fiz de tudo, cara. Fui membro do diretório acadêmico com a Natasha lá, depois, vou tentar falar em ordem cronológica aqui, né? Isso foi em 2012, 2013. Daí, em 2014, eu organizei o Interuf. Não sei se vocês sabem o que é o Interuf, né? Que é o torneio entre cursos da UF. Toda a UF participa, até a UF de Rio das Ostras, Volta Redonda, eles participam. Então, eu organizei uma comissão, né? Não era eu sozinho, claro, era eu, mas 4, 5 pessoas, que organizou esse campeonato de todos os esportes de quadra, né? Para 50 mil alunos. Em 2014 eu fiz intercâmbio internacional, fiquei 11 meses estudando matemática na Irlanda, tudo pago pela UF também, desde passagem de avião até dinheiro para comprar laptop, porque obviamente eu não tinha um laptop, e lá todo mundo usava, precisava ter um laptop. E aí quando eu voltei, eu já tinha uma atlética criada, né? Eu estava viajando, a galera fez uma atlética, então já cheguei mandando mensagem para a galera para fazer parte da atlética, então comecei a organizar os esportes da atlética, cheguei a ser vice-presidente da atlética e fui membro da atlética até o meu último período, não larguei o osso até eu me formar, então fiquei lá ajudando do jeito que dava, viajava também, né? Porque a gente vai ficando sem tempo, né? Trabalhando, estudando, participar de atlética, era brabo. Viajei bastante, cara, fiz pelo Brasil também, então, assim, teve uma viagem para um congresso, que era o Encontro Nacional dos Estudantes de Matemática, algo assim, que foi no Rio Grande do Norte, Natal, que a UF pagou minha passagem para eu ir lá apresentar trabalho, entendeu? Eu conheci um novo estado, eu fui para a Bahia de ônibus, fui para o Rio Grande do Sul de ônibus, 2 dias, 3 dias dentro de um ônibus, cheguei lá fedido, né? Sem tomar banho. Mas são experiências que a gente vive a faculdade de verdade. Eu comecei a viajar por causa da UF. Então, mas os projetos também, né? Eu fiz parte do PIBID durante muito tempo também, o que foi uma experiência muito, muito, muito positiva para complementar essa falta de licenciatura de pedagogia que a gente tinha, né, antigamente na licenciatura em matemática. Então, fiz isso também, e também fui monitor de uma matéria de matemática para pedagogia, né, para a galera que está se formando em pedagogia, eles fazem uma matéria, cara, eu esqueci o nome agora, Tópicos de Ensino de Matemática, uma parada assim, que eu fui monitor dessa matéria. Foi como eu conheci a Cecília Fantinato, que o Everton conhece também por causa do grupo de etnomatemática da UF, e aí foi quando eu conheci ela, e ela já fui participar dos grupos de estudo em educação matemática e etnomatemática e EJA, e daí foi para o mestrado, e fiquei 3 anos no mestrado, porque eu tive um ano a mais, né? Porque minha turma também foi turma de pandemia, eu comecei a mestrar em 2020, a gente teve um aninho a mais para terminar. Então, assim, eu vivi a faculdade mesmo, assim, fiz de tudo na faculdade, tudo, sabe, todos os lugares ao mesmo tempo. Então, conheço. E hoje eu sou, inclusive, conselheiro da reitoria, né? Eu só não estou participando das reuniões porque eles marcam reunião dia útil 10 da manhã. Eu estou trabalhando, porque não tem condições. Então, tem um suplente lá que vai nas reuniões com a reitoria no meu lugar. Mas isso tudo se deu por causa da minha participação, né, na UF, né? E o Rede Educativa também, né? Eu fui coordenador do pré-vestibular social, né, Rede Educativa UF, por 3 anos, né? Eu fui professor só em 2019, aí em 2020, 2021, 2022 eu fui coordenador e professor, e aí ano passado eu voltei a ser só professor, e agora eu continuo como meio que suplente aí, quando precisarem de mim eu vou lá. Coordenador de matemática, pô. Eu tô ajudando a coordenar, mas vocês estão tocando tudo sozinho aí, eu só tô lá olhando, mas é isso. Fiz de tudo já nessa vida na UF já. E aí, respondendo a tua segunda pergunta, cara. Então, antes de responder a segunda, desculpa, cara. Claro, vai lá. Como você lembra, o TDAH sempre ataca, né? Eu tinha separado pra falar e você falou de pedagogia e tal, eu lembrei.
você comentou de se a matéria se teve OEB, os PPEs, didática e psicologia, né? Se eu não me engano, foi isso. Então, de educação. Pra minha grade, eu ainda tive 2 matérias de educação matemática mesmo, que é educação matemática, aritmética e álgebra, e educação matemática e geometria. Eu tive isso também. Teve, então beleza. Então, que assim, já são 2 matérias que eu acho muito importantes. Eu adorei as 2 quando eu fiz. Eu fiz com 2 professores bem distintos, porque um tem 80 anos de casa, a outra acabava de chegar. Mas foi 2 matérias também pra mim, muito boas, que foram com os licenciados, né? Professores licenciados, né? Que tiveram bons anos de sala de aula, de matemática, de educação básica. Então, foi uma experiência bem rica, sabe? Era só pra comentar isso também, que os meninos eu sei que vão fazer essa matéria também, né? E eu achei que não sabia que você tinha feito também, entendeu? Não, eu fiz, cara, e pode crer, foi muito bom você lembrar, porque eu fiz e foram bem boas mesmo. Eu tava com a cabeça matérias que eu fiz com professores fora da matemática, né? Então, PPE era professores de educação, psicologia era professor de educação didática também, e OEB também. Aí eu tava com a cabeça lá, mas você tem razão, eu fiz essas matérias também. E sobre, cara, tá preparado? Não estava preparado, nem um pouco preparado, inclusive, isso para dar aula, para assumir uma turma, né? Sabe, ter, assim, 20, 30 adolescentes ali querendo, sabe, que você dê uma aula magnífica para eles. E eu comecei a dar aula no meu primeiro colégio grande, assim, né? Eu dei aula em colégio de bairro, turmas menos de 10 alunos, mas meu primeiro colégio grande foi um colégio preparatório para concurso militar. Então, assim, eram turmas de 30 alunos, a menor turma era uma turma de 30 alunos, então foi bem assustador. Eu não estava preparado em nada, porque isso vincula muito com o que a gente estava falando, né? Antes de eu começar a dar aula nessa escola, meu ano anterior era eu me matando de estudar análise 2, geometrias não euclidianas, sei lá, equações diferenciais, que é o antigo cálculo 4, né? E aí, no ano seguinte, eu estava dando aula de operação com frações, entendeu? Não tem muito vínculo de uma coisa com a outra, sabe? Você entra num mundo da graduação em matemática, você estuda muitas coisas muito, muito focadas, né? A gente sabe muito daquilo, mas a gente tem que se lembrar de como é que eu ensino MMC, MDC, como é que eu ensino regra de 3, como é que eu ensino área de figuras planas, entendeu? Então, não estava nada preparado, nada mesmo. Eu fui aprendendo, trocando a roda do carro enquanto o carro andava. É isso, não tem muito o que fazer. Que normalmente é mais difícil, né? É mais complicado trocar quando ele tá em movimento. Exatamente, mas a gente é isso, não tem outra opção. Não, mas é uma coisa que é muito falado no nosso curso, né? Que é esse abismo, né? Entre a matemática universitária e a matemática escolar, né? Então você, por exemplo, eu agora tô no último semestre e dando aula, né? E aí eu até brinco que eu tenho que pegar e fazer 2 personas diferentes. Uma que tá na UF, estudando a matemática universitária, ali, curso de superfície, geometria diferencial, não sei o quê. E uma que tá, igual você falou, ensinando operações com frações para crianças de 12 anos e 6º ano, sabe? Então, assim, são 2 mundos muito, muito opostos, sabe? Muito diferentes. Então, é uma coisa bem diferente mesmo. É bem complicado. Mas, só critério de curiosidade, na minha época, no meu currículo, eu acho que a diferença do meu currículo de licenciatura para o currículo de bacharel eram 3 matérias que eram diferentes. Eram 3 matérias do bacharel que saíram para entrar matéria da licenciatura. Eu acho que era análise 3, cálculo, chamo equações diferenciais, parciais eliminadas? Sei lá, alguma coisa assim, equações parciais, sei. EDO. Isso. Não, acho que essa é que eu fiz, não me lembro, mas eu tenho que ver. Não, EDP, diferenciais parciais. Isso, exatamente essa. E tinha mais uma de geometria, eu acho, cara. Não, álgebra 3. Álgebra 3 o bacharel faz, se tornou fazer. Então, você não fez análise complexa e Galois só. O resto tudo fez. O resto era igual. Os mesmos alunos, mesmas salas, mesmos professores, mesmo estudo. Muito doido. Então eu tenho 3 matérias para poder me formar em bacharelado e licenciatura. Isso é muito doido, essa questão. Aí, Léo, volta aí semestre que vem, entendeu? Semestre que vem dá um pulo lá. Vai ter matériazinha. Tá doido. Muita sofrência. Tá maluco. Gente. Então, assim,
quero de novo ver a opinião de cada um, né? E eu já vou dar uma opinião antes, já pra já tomar os finais, que que se nós chegamos a uma concordância na mesa, né? Que estamos num rumo bom, assim, pelo que era, pelo que passou por mim, pelo que tá ficando. Eu vejo com bons olhos as mudanças, sabe? Claro, nem tudo é perfeito, vai ter alguns problemas, vai ter que retocar, é óbvio. Não existe nada no mundo que seja 100% bom e 100% ruim, né? Tudo tem lados bons e lados ruins. Mas, pelo menos na minha ótica, na minha visão, acho que tá legal, assim, tá num rumo legal. Não é que tá perfeito já, né? Que tá legal já, mas parece estar tomando... A tendência parece ser boa, sabe? Eu ia até concordar, né? Porque eu tava lembrando aqui, eu tinha anotado uma coisa que eu ia perguntar, se Libras vocês chegaram a ter, o Léo chegou a ter. Sim, eu fiz um joinha aqui em câmera, mas falando pra galera que tá ouvindo só, sim, a gente fez Libras. Também fiz. Eu vejo que nesse processo de justamente incluir, de justamente conseguir dar uma aula melhor, conseguir abranger todo mundo, né? E a inclusão entra nisso. Essas atualizações no currículo vão ajudando. Foi como o Everton falou, a gente está num caminho bom. E aí, por que eu ia falar de Libras? Porque se você para pensar, bacharel não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, visão de Libras. Eles não têm no currículo deles. Então, da licenciatura, isso já é um diferencial. Então, se, por exemplo, você tem um aluno que vai precisar de Libras, tudo bem que ele vai ter o intérprete, mas você, como professor, se você não tiver isso, você não vai conseguir se comunicar, você não vai conseguir ajudar o aluno. E quando a gente fala de currículo, fala justamente de chegar mais perto do aluno, chegar mais perto, tirar esse medo, né? Principalmente falando de matemática, tirar esse medo de que matemática é difícil, que é um bicho de 7 cabeças, que é impossível e muito que se rotula, né? Aquele serve para matemática, esse aqui já não serve, o outro serve. Com o currículo avançando, melhorando, como o Everton disse, nem tudo é perfeito, mas a gente está vendo que está melhorando. E que seja assim daqui para frente. E eu vejo assim, com bons olhos também o espaço de poder debater isso. E que quem está assumindo isso, pelo menos o que eu tenho visto no curso, está aberto a isso, né? Está aberto a melhorar. Então, assim, num consenso, assim, para mim, a gente está um passo de formiga, né? Mas está indo, está melhorando. Pô, Felipe, assim, 2 comentários rapidinho em cima do que você falou. O primeiro é que Libras, cara, Libras é a segunda língua oficial do Brasil, cara. E quase ninguém fala, quase ninguém tem qualquer tipo de influência, então eu acho que tinha que ser um curso já na educação básica, acho que tinha que ser na educação básica, e que eu acho que na faculdade é obrigatório para qualquer curso, cara, porque é a segunda língua oficial. Muita mais gente sabe inglês, espanhol no Brasil do que Libras. E o segundo comentário, eu acho que a gente comentou isso em off, a gente não comentou gravando, né? Os anos de mudança. Foi em 1963. Você não tem, Felipe? Fala aí. Isso, Bom, vamos pegar lá de trás, né? Então, foram 5 reformulações, né? No caso, 6 com a do ano passado. Então, foram 71, 1971, 1976, 88, 97. De 97 só teve outro em 2010 e outro em 2018 e agora atual 2023. Então, puxei isso pelo que você falou, né? Desse espaço de debate. Você vê que está se criando, em teoria, né? Em teoria, esse espaço para debate, porque foram menos anos necessários para a mudança, né? 2010 para 2018, 2018 já para 2023. Então, assim, esse período está diminuindo, né? Então, tomara que continue assim, continue sendo repensado o currículo a cada gestão de coordenação, sei lá, que se cria uma periodicidade cada vez maior para se repensar o currículo e se repensar a prática docente mesmo. E falar, o foco agora é aqui, o foco é aqui.
isso tá valendo a pena, isso não tá legal, e sempre adequando e melhorando, sabe? E você, Edu, qual a sua... Só para completar, eu também concordo nisso, de que você ficar, sei lá, 10, você vê aqui até 13 anos sem mudar um currículo, pô, olha quanta coisa muda em 13 anos, ainda mais com tecnologia, né? O que a gente viu antes da pandemia, o mundo já mudou completamente. Então, eu vejo também a importância disso. Óbvio, a gente tem que dar um tempo, né, do currículo se adaptar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Mas 10 anos é muito tempo. Então, isso aqui, de 18 para 23, você vê que já deu para melhorar bastante coisa, já deu para ver o que está funcionando, o que não está funcionando. E tomara que siga assim, né? É isso, e você, Edu? Qual a sua percepção? Cara, essa conversa aqui que a gente teve me fez assim, repensar bastante, principalmente esse último tópico que o Felipe mencionou, dos anos das mudanças de currículo, o abismo que tinha ali entre as mudanças ali no século passado, né? E aí temos uma diferença menor de tempo, de 2018 para 2023, então acho que a preocupação em tornar o curso de matemática mais atrativo é algo muito positivo, e até para tirar justamente esse assustar aí para quem está ingressando no curso, né? Não ficar tão assustado com o que a gente está, com o que está batendo ali de frente na sua cara, né? Porque até para tirar esse mito de que a matemática universitária não é um bicho de 7 cabeças. Você, é claro, não estudando, vai ser difícil, vai se tornar um negócio complicado, mas pode ser um negócio altamente estimulante, dependendo do ponto de vista que você vê. Então, talvez aí seja nítida aí a importância de uma disciplina como perspectivas em educação matemática logo no começo, e eu acho que estamos caminhando aí em passos muito, muito positivos, muito agradáveis. É isso, cara. E você, Léo? Cara, para finalizar, eu concordo mesmo também, que o currículo, o curso em geral, tá caminhando para um bom horizonte, sabe? Eu tinha até notado aqui para perguntar, né, se essas matérias que mudaram o nome, mudaram só o nome, não sei. Se a cobrança tá igual, se a ementa tá igual, tipo, vocês têm agora fundamentos de análise. Então, mudou muito. Maravilha, cara. Isso eu ia comentar e tinha esquecido, verdade. Eu formei exatamente em 2018, não peguei nem curva de superfície, que era o meu cálculo 2B. Aí eu não sei. Cálculo para licenciatura, não sei. Enfim, fala aí, Everton. Acho que o Everton vai saber dizer muito melhor do que. Não, então, cálculo de licenciatura eu faço devendo, que eu também fiz cálculos na ideia antiga até 2B, né? Mas cálculo 3 eu não fiz, cálculo 3 pra mim já é curso de superfícies, que é uma ideia de cálculo 3, mas uma visão mais de geometria diferencial. É uma coisa um pouquinho mais aplicada à geometria e tal. É legal, é uma matéria bonitinha. E análise, principalmente, cara. O fundamento de análise muda muito para análise 1 e análise 2. Os fundamentos de análise, né? A gente abrange tudo que era visto na análise 1 e análise 2, mas até o livro, é um livro feito pela Ana Maria, a Miriam e a Michele. Então, assim, é um livro da professora da casa, né, e tal. E a forma como se vê é uma forma ativa. Então, as professoras estão lá, claro, elas explicam, elas falam, mas toda semana tem uma reunião, a gente faz uma atividade em grupo, a gente resolve exercício, a gente propõe aulas. Então, assim, a metodologia que é aplicada é muito diferente. Então, foi... Tanto que eu adorei. A análise 2 pra mim não era mais obrigatória e eu fiz por prazer em análise, sabe? Não é que seria com a Miriam, então, assim, eu falei, eu quero fazer. Ela escreveu o livro, eu quero fazer com ela, sabe? Então, é uma ideia muito diferente, cara, do que se viu. Eu fiz análise no verão, né? E aí, outro universo, que eu vi fundamentos 1 e 2 pro que eu vi na análise do verão. Parece até outra matéria. Foi muito legal. Então, não tem sido mudanças, a minha percepção, né? Não tem sido mudanças só de nome. Tem sido mudanças também de forma de fazer. E aí, Léo, eu ia fazer a mesma pergunta pros meninos, porque eu não fiz as matérias. Eu fiz álgebra 1 e 2.
vocês pegaram aritmética e polinômios, não sei como é que vocês estão, né? Aonde vocês já estão. O que mudou para álgebra 1 e 2? Mudou o nome? Foi só no nome ou foi na matéria também? Eu ia fazer minha pergunta e tinha esquecido. Depende, assim, do ponto de vista. Em álgebra 1, famigerada aritmética agora, eu vi basicamente o universo dos inteiros, começando nisso e terminando no princípio, na teorema fundamental da aritmética, divisão com resto, MDC, e o finalzinho assim vendo o módulo. E basicamente isso. E polinômio, que agora é o álgebra 2, o começo da disciplina foi revisando, fazendo um pequeno resumo do que a gente tinha visto em aritmética e introduzindo polinômios. Está vendo, né? Divisão de polinômios, mas o que? Interpolação de Lagrange. E agora a gente está vendo operação com complexos assim. Não sei se foi basicamente isso que vocês viram em álgebra 2, mas eu acho que eu imagino que só mudou o nome mesmo. Só a álgebra 2 também parecida com a minha. Mas eu em álgebra 1 eu comecei por anéis e corpos. Aí a parte final foi inteiro, sabe? Não, eu sou diferente. Só tô vendo em polinômios. Então, eu vi anéis e corpos lá. Em álgebra 2 eu cheguei a ver grupos. Assim, é bem pouco, mas vi um pouco de grupos. Não sei se vai chegar você também a ver, tá ligado? E você, Léo, na sua época era parecido com a minha, né? Tudo que vocês falaram, eu lembro de eu ter estudado. Agora, sim, é uma grande névoa da ordem, cara. Eu não sei o que era álgebra 1, não sei o que era álgebra 2, tem muito tempo já. Eu acho que eu fiz 2014, isso, tem muito tempo. Então, eu lembro disso, mas não lembro da ordem. Entendi, justo. Eu ia até complementar, que no caso eu estou fazendo aritmética. Um ponto, né, que foram colocadas as horas de extensão dentro das próprias disciplinas. Então, alguns professores, eles já estão preparados para isso. Então, eles botam um projeto, botam para você apresentar alguma aula. Até semestre passado, você tinha uma dinâmica de você ir numa escola apresentar, mas assim, a aritmética, no caso que eu estou fazendo, é basicamente o que vocês falaram também, MMC, MDC, aí indução, aí sistema de numeração, só que eu acho que agora a gente não chega a ver a parte de anel, essas coisas, mas assim, acho que além, justamente como vocês falaram, não foi só uma mudança de nome, foi uma mudança para trazer mais a nossa realidade de licenciatura. E essa questão também das horas de extensão. Sim, justo. Como eu falei, a minha álgebra 1 ainda era com bacharel, né? Então, assim, a álgebra 2 deles já é grupo direto, porque é 3 é Galois. Então, a minha 1 tinha que ver anéis e corpos, porque era base da base deles, né? E aí, como era junta, né? Na minha 2 eu chegava, via extensão de corpos, via complexos, polinômios gregos, e aí dava uma pincelada ali para P3 em grupos, sabe? Então, assim, cheguei a ver que tem um grupo abeliano, um grupo rotativo, um grupo associativo, então, assim, mas bem por cima, sabe? Não era uma coisa pesada não, mas dava ainda para ver. Então, acho que isso, que realmente, assim, é bonito, mas não é primordial. Acho que isso vocês não vão passar, não, esse sofrimento, vai ser pro lado de vocês, sabe? Vocês vão ver anéis, vão ver corpos de álgebra 2 e o grupo já deve ter rodado, sabe? Mas aí, Léo, a gente atrapalhou, cara. Desculpa, você tava falando... Não, acho que era só isso. Eu concordo que a matemática, né, o Instituto de Matemática e Estatística da UF está caminhando mesmo para horizontes melhores, né, para novos ares. Eu acho isso muito positivo para a licenciatura, de verdade mesmo. Muito positivo mesmo. E como a gente está nas finalizações, né? Acho que está nas despedidas já, né, Everton? Acho que eu já posso... É só prazer estar aqui mesmo, de verdade. Gostei muito de ser convidado pro podcast. Quando o Everton mandou mensagem, fiquei super feliz. Quase mandei mensagem para minha mãe, assim, caraca, mãe, participar do podcast lá na faculdade. Fiquei muito, muito, muito feliz de verdade. Então, obrigado aqui pelo espaço, por convidar. Sempre que precisar, assim, as portas estão abertas.
Sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, seja para o podcast, para propor atividade, para pensar junto, o ensino da graduação, ou fazer alguma atividade também. Tô por aí, o Everton tem meu contato, e também deixar meu contato para a galera que quiser trocar uma ideia, para o pessoal que está ouvindo a gente aí agora, que está na graduação da matemática, seja em qualquer universidade, que também está se achando um alienígena, né? Super deslocado, está achando que não está conseguindo fazer nada e que a matemática não é para você e tal, mas se você tem determinação de que você quer ser professor de matemática e quiser trocar uma ideia com alguém que também teve nessa posição anos atrás, só chama lá no Instagram, ou não sei, pede a galera aqui do podcast meu contato, que é isso, a gente troca uma ideia sobre isso, a gente conversa, porque é isso, as portas têm que estar abertas mesmo. Se a gente não se ajudar, ninguém ajuda a gente, né? E é isso. Procurando pelo meu nome no Instagram, você me acha, eu acho que é fácil. É isso, gente. O Léo é um cara super rápido de conversar mesmo. Eu lembro da época que eu era aluno ainda do pré, lá em 2019. A galera procurava ele direto da aula depois do final da aula, então eu sei que é, e agora como colega, assim, como professor do pré, né, vira e mexe, quase toda semana eu tô lá, porra, Léo, como é que faz isso aqui? Toda patrícia do mundo fala comigo, então pode procurar mesmo, que o cara é bom. A gente está se ajudando, poderia estar todo mundo no Show da Madonna, lá em Copacabana, mas está todo mundo aqui gravando um podcastzinho de currículo de graduação em matemática. Pois é, sábado à noite, tamo aí. Felipe, suas dispensações. Bom, agradecer, né, a presença do Léo e, que conversa maravilhosa, porque a gente fica nesse receio de conversar, né, com pessoas novas, mas você vê que quando a gente tem um objetivo em comum, né, pensa em melhorar, pensa num mundo melhor, na educação melhor, você vê que o assunto flui, você vê que a gente tem muito que melhorar, mas que tem pessoas que estão aí pensando e que estão nesse caminho, que vão fazer para ajudar, vão tirar esse medo, né, dos alunos de matemática, tanto do ensino superior, né, da graduação, quanto do ensino médio, ensino básico, que eu acho que é o processo que a gente tem que fazer, ser o professor que vai desmistificar, né, isso, que a matemática tem todo esse medo, toda dificuldade. Ela é difícil, é difícil, mas você tem meios de ajudar o aluno, você tem meios de tirar esse medo, né? E, agradecer também ao Everton, né? A organização. Espero que tenha outros podcasts, vamos tocar esse projeto. E obrigado pela audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Brigadão. Valeu. Edu? Agradecendo ao Everton e ao Léo pela oportunidade. Para quem está ouvindo, né, e que está nesse dilema aí, se sentindo deslocado, como o Léo mesmo disse, um cara aí que há 10 anos atrás estava nessa situação, aí que talvez você esteja passando e que eu estou passando pouco. E é importante ouvir essa conversa, esse papo aí, porque são nuances que certamente vão melhorar com o tempo. A importância de termos professores de matemática, realmente professores de matemática, é fundamental, vejo isso como fundamental, já que tivemos assim, muitas pessoas tiveram essa ausência no ensino médio, na formação universitária, e é muito bom ver a evolução assim, e participar de um podcast desse, essa troca de ideias, simplesmente muito bom. Muito obrigado, Everton, ao Léo, Felipe. Boa noite a todos. É isso, gente. Então, assim, eu passo das minhas palavras de todo mundo. Todos nós passamos aqui pelo momento de essa merda não é pra mim, não sirvo pra isso, vou desistir, vou fazer outra coisa da minha vida, vou ir arrastar a praia mesmo sem fazer arte nenhuma. Porque
Cara, é quase que natural no nosso curso, sabe? Infelizmente, quase que natural. Mas é pra você, eu acho que a minha palavra é isso, cara. É pra mim, foi pro Léo, é pro Léo até hoje, no mestrado, daqui a pouco doutorado, o mestrado terminou, né? É pro Felipe, pro Edu, e é pra todos nós, cara. É possível, é factível, e não existe isso de não nascer pra matemática. Matemática, sem qualquer outra coisa na vida, é uma ciência a ser estudada, e nós somos plenamente aptos a dominá-la e a entender toda a beleza dela e trabalhar com ela, sabe? Então, assim, é pra gente, sim. Eu vejo que cada vez mais o curso de licenciatura está se aplicando ao humano, sabe? E a entender que a matemática é uma coisa humana e que o humano é de humanos para humanos, né? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é entender que nós somos humanos, somos suscetíveis ao medo, mas também somos suscetíveis à superação. E que dá para superar. E tem a cada um de nós aqui que falou. Deve estar no nosso Instagram, todo mundo aí ou na descrição do episódio no YouTube, ou naquelas barrinhas que ficam lá em cima no Spotify, né? Então, pode chamar qualquer um, conversar, porque estamos abertos, estamos aptos. E nos vemos na próxima, gente. Até o próximo episódio do 880. Tamo junto. Muito obrigado pela paciência, nos ouvir até agora. E tchauzinho. Valeu, tchau, tchau. Valeu.